Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Entrei um minutinho antes porque para dar um tempinho das pessoas irem entrando e nós podemos começar a falar algo da parte de Deus, né? Que nós possamos é, ver algo de Deus. Estou aqui convidando algumas pessoas para nos ouvirem. Aí. Glória a Deus. Já tem alguns aí? Vamos orar então? Vamos orar e ver o que Deus tem para a gente através da sua palavra nessa noite. Amém? Deus, eu te agradeço por esse momento, por estar junto com os meus irmãos, mesmo que seja à distância, mas eu te agradeço do fundo do meu coração, por cada um, Senhor Jesus, que tem estado conosco, seja na Carvalhos da Justiça, seja em outros ministérios, outras igrejas, e eu sei que estamos unidos em coração, unidos em amor, unidos em Ti, Senhor, e eu creio que o Senhor tem um melhor para a vida de cada um, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar nesta noite, Senhor. O Espírito Santo é o grande convidado de ministrar esta noite a Tua palavra e que ela fale aos corações e que aquilo que a gente mais espera se concretize é que conquiste corações, conquiste novas almas para o Senhor Jesus. Eu creio que nós possamos ser instrumentos de Ti, Senhor, para adoração e para entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, vendo aí pessoas amadas, Lalinha, Jafinho, Amanda, Lili, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Amo vocês, amém? Eu queria falar com vocês hoje sobre algo que está havendo, né? Infelizmente no meio cristão, muitas críticas, né? E eu acho que é um momento que a gente tem para não criticar, mas sim para estar orando, né? Então, tem hora que é chato demais, nós temos que falarmos a mesma coisa sempre. Sempre repetir, sempre falar as mesmas coisas, mas às vezes é preciso. E esse final de semana, sem dúvida nenhuma, a grande dúvida foi: esse jejum foi válido? Esse jejum é válido? E aí surgiram muitas críticas, porque olha, esse jejum tem católico no meio, tem espírita, tem budista, né? Tantas pessoas fazendo junto conosco. O ecumenismo está sendo feito nas nossas caras, né? E aí então alguns vão dizer, está errado, né? Vão dizer, está errado fazer esse jejum, Deus não é Deus de confusão. Mas para a gente entender e para ver a seriedade desse jejum, e para ver o quanto ele foi importante, quanto ele é importante, esse jejum, nós vamos estudar a história de Jonas. Vamos ver lá o que acontece em Jonas. A missão, e olha, a missão de Jonas foi pedida por Deus, né? Não foi nem por um presidente. Ela foi pedida por Deus. Vamos lá então em Jonas, vamos lá em Jonas 1, verso 1 e verso 2. Diz assim: Jonas 1, verso 1 e 2 diz assim, ó: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ora, Nínive, uma das maiores cidades ali da época, era uma nação inimiga do povo de Deus. Inimiga, subjugava o povo de Deus. E Deus estava preocupado com ela. Então,
Percebam só, Deus preocupado com ela. Não era nem o povo, presidente de sua nação preocupado com o seu próprio povo. Era Deus preocupado com uma nação inimiga. Então imagina só, Deus pede para que Jonas vá levar uma mensagem que ele quer salvar a nação inimiga deles. Agora para pensar, um presidente de uma nação, que lindo isso, diz para o seu povo, vamos buscar Deus. É hora de nós buscarmos a Deus. Que coisa linda, no Paraguai, em outras nações aqui da América, que temos agora presidentes cristãos. Mas aí vem aquela turminha, né, da teoria da conspiração, dizendo é o ecumenismo, e olha o que tem por trás disso, e precisa ver, porque se Deus mandou esse vírus, não é para acabar o vírus, ele tem que pegar as pessoas. Queridos, Deus pode até permitir algo, mas ele não envia. Vou dizer de novo para vocês, Deus envia o Filho amado para que a gente tenha vida eterna, para que a gente seja perdoado. Nós estamos em outra era, em outra época. Nós estamos em outra aliança. Nós estamos agora em um novo testamento. Um testamento da vida e abundância, para todo aquele que se arrepender e crer. É esse testamento que a gente está vivendo agora. É o testamento de Cristo. Então, e eu disse algo sobre isso na live passada. Se vocês não ouviram, peguem a live passada, que nós falamos sobre isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que essa hora é tão bonita, que a gente não pode perder a oportunidade de evangelizar. Chamar todos para um clamor, não interessa. Vem aqui orar comigo. Você é católico, vem aqui orar comigo. Você é espírita, vem aqui orar comigo. E aí a gente vai aproveitar essa oportunidade e vai apresentar o Cristo que morreu na cruz para eles de uma forma diferente. Porque, infelizmente, o mago da lâmpada que a igreja da mídia tem apresentado para as pessoas e tem tirado das pessoas, não tem dado certo. Então, se nós temos uma oportunidade agora de chamarmos essas pessoas para orar com a gente, pastor, mas não pode. Ora, você na tua casa e ela, né? Olha, vamos orar aqui pelo telefone, eu e você. Nós, por criticar algo, a oportunidade que Deus está nos dando, nós estamos perdendo uma linda oportunidade, uma grande oportunidade de levar a verdade, né? Por que a gente tem que lembrar o quê? Que Cristo morreu na cruz para salvar a todos. Temos que lembrar que Cristo ele veio o quê? Nos trazer o quê? Verdade e liberdade. Sim. Por que liberdade? Porque nós não precisamos ser religiosos. E esse é um tempo que está se configurando isso. Não precisa ter 4 paredes. Não precisa ter tanta coisa. Não precisa beijar a mão de um homem. Não precisa acender uma vela. Não precisa subir a escadaria. Você pode amar a Cristo em casa. Você pode servir a Deus em casa. E nós estamos perdendo a oportunidade porque a gente está criticando. E outra, a gente está achando que Deus está irado e quer matar todo mundo. Queridos, se Deus manda avisos ou permite avisos, é que tal qual a história que nós estamos vendo agora de Jonas, ele quer salvar. Ele quer salvar todos. Então, quando nós olhamos para essa história, nós precisamos lembrar que ele estava ali querendo salvar uma nação de ímpios, de idólatras, que faziam sacrifícios terríveis. Mas Deus, com amor, olhou para aquela nação. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de ser cristão de verdade. Pastor, o que é ser cristão de verdade? Ser cristão de verdade é aceitar que que nós não precisamos mais fazer sacrifícios, queridos. Nenhuma espécie de sacrifício. Jesus já fez o sacrifício perfeito por nós na cruz. Explicar uma coisa, a oportunidade que a gente perde.
Nós não precisamos de sacrifício. Portanto, se nós recebemos uma bênção, a gente não precisa pagar com vela acesa. Se nós recebemos uma bênção, eu não preciso subir uma escadaria de joelho. Para quê? Ou então, pagar uma bênção com ou um milagre com um sacrifício financeiro. Para quê? Quando nós queremos pagar um sacrifício, pagar uma bênção com um sacrifício, nós estamos dizendo que o de Jesus para nós, que nos salva, que nos redime, que nos envia a graça transformadora, nós estamos dizendo que aquele sacrifício não bastou. Eu tenho que fazer um sacrifício para ser merecedor de alguma coisa, ou eu tenho que fazer um sacrifício para obter alguma coisa. Cristão de verdade entende, confia e tem fé no sacrifício da cruz, no que ele representou, a paga dos nossos pecados, apenas pelo amor e o perdão de Deus. Só para pensar um pouquinho. Você pega e dá uma bicicleta para um sobrinho, ou dá uma bicicleta para um filho, uma filha, uma bicicleta, um presente que ele tanto queria. De repente vê ele entrar em casa com os dois joelhos sangrando. E você diz, puxa, já caiu de bicicleta? Ele diz, não, eu subi 9 vezes a escadaria da igreja tal para pagar a promessa que eu fiz para ganhar uma bicicleta. O que você iria pensar? Precisa? Pode ser o tipo de bênção que for. Precisa? Ou então, agora essa para nós, evangélicos. Chega no início do ano. No início do ano. Aí tem uma campanha na igreja. E aí a campanha é o seguinte, vocês vão dar 6.000 reais. Quem puder. Quem não puder, vai dar só 600. Deus está dando uma colherzinha de chá aí para esses que estão mais caidinhos. E esses 6.000 ou esses 600 reais vai ser para garantir que você tenha 6 meses abençoado. Então, é uma oferta para o sacrifício por 6 meses de bênção. Você oferta aqui e você vai ter 6 meses de bênção na sua vida. Que loucura! Agora a gente compra as coisas. Nós não paramos para pensar. Nós achamos que Deus morreu, que Deus mandou o Filho morrer na cruz para nós, para a gente ficar aí barganhando, comprando, fazendo coisas. Olha que coisa. Segundo aí muitos pastores, o sacrifício na cruz te serve para curar, para te dar a vida eterna, né? Te colocar no céu, para transformar a tua vida, pagar os teus pecados, te salvar dos teus pecados. Mas não serve para as finanças. Para as finanças, esse sacrifício lá não serve. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ofertar, tem que dizimar, bizimar, trizimar, não sei mais o que, porque aí sim você está garantido do gafanhoto não vir na tua colheita. Parou para pensar? Eu acho que na verdade, esses pastores devem ser da classe sacerdotal dos gafanhotos. Eles devem ser os gafanhotos. Como é que o sacrifício da cruz não conseguiu quebrar a maldição dessa praga de gafanhoto? Não conseguiu. Como é que Deus pode mudar com você se você dá 100 reais ou não dá 100 reais para Ele? Onde está toda a obediência? Onde está toda a devoção, todo o amor? Essa troca de amor, o amor que Ele nos deu, sem nós merecermos. E esse amor de a gente aceitar que aquele sacrifício foi verdade, é verdade da nossa vida. E que eu tenho que fazer agora é replicar esse amor. É retransmitir esse amor. É ensinar para aqueles que não conhecem esse Deus
a essência desse evangelho, a essência de amar, de fazer o melhor. Queridos, ser cristão é ser, ou pelo menos tentar ser, como Jesus foi. É tentar fazer aquilo que ele nos ensinou, que ele nos pediu. Ser cristão não é fugir do seu chamado de amar o próximo, de perdoar, de andar mais uma milha. Esse é o nosso chamado. Ser cristão é amar, perdoar, é cumprir o ID, é ter comunhão, é andar na verdade, é obedecer a Cristo. Isso é ser cristão. Voltando a Jonas lá, Jonas 1:3. Olha aí, fugindo do chamado, fugindo de ser cristão. Jonas diz assim, porém Jonas, o verso 1 a 3 de Jonas diz assim, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quantos de nós estamos fugindo da presença do Senhor, achando que estamos fazendo certo e estamos fugindo da presença do Senhor? Quantos de nós estamos assim? Você está vivendo a sua vida, você está vivendo o seu eu. Volta para a presença de Deus. Obedece a Deus, faz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele te pediu. Volta para o teu chamado. Teu chamado é amar, perdoar, fazer o melhor. O teu chamado não é cumprir o seu eu, é cumprir a vontade de Deus. Vamos lá. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem gente pagando, indo na igreja, indo em lugares e pagando para sair da presença do Senhor. Eu tenho tanta pena dessas pessoas. Pessoas pagando para querer algo de Deus, pagando passagem para receber algo de Deus, pagando passagem para ter a sua unção, pagando passagem para ter algo, um reconhecimento, alguma coisa. Isso me dá tanta pena. Pagando para ficar longe de Deus. É o que estava acontecendo aqui. Ele pagou uma passagem, pegou um outro navio para ir longe da presença do Senhor. Agora vejam que interessante. Eu vou tratar como um mau irmão, Jonas como um mau irmão. Não vou dizer que ele é cristão, não vou chamar ele de judeu, para não dar margem às críticas. Vou tratar ele como um irmão mau. Então esse irmão mau não obedece a Deus. E aí então Deus, para chamar a atenção dele, manda um vento e todos os que estão com ele no barco vão passar por esse mesmo problema. Lembra? Tem um irmão mau no barco, um irmão que devia estar fazendo algo para Deus e não. E aí todos que estão em volta estão padecendo de um vento contrário, de um vento forte. Pastor, se Deus está mandando o vento lá para Jonas, será que não foi Deus que mandou o vírus, não, para que os maus cristãos se arrependam? Não é isso que eu estou falando. Deus mandou Cristo para que todos nós se arrependamos, creiamos nele, né? Que ele é o Filho de Deus, e para que todo aquele que crê nisso não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que Deus enviou de mais importante para as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Se Deus mandando Jesus, com toda a bênção que é, com todo amor, com tudo aquilo que Ele nos entrega, que Ele nos dá, Espírito Santo, Deus mandou todas essas coisas boas, unção, palavra, direção, as pessoas não se convertem. Imagina mandando um vírus para alguém se converter. Imagina você chegar na Itália e dizer, olha, Deus mandou Jesus para acabar com a raça de vocês, para que vocês se convertessem. Os parentes daqueles que morreram iam ficar felizes com esse Deus? Deus não aceita, não precisa amedrontar ninguém para aceitar. O negócio dele foi com amor, é com amor, dizendo, olha, aquele que aceitar o meu filho vai ser livre de toda a maldade
de vocês mesmos. Porque tudo aquilo que vai ocorrer no final dos tempos, ele sabia, por ter ciência do tempo, né, o início e o fim, ele sabia que tudo aquilo que ocorre é pela própria maldade humana. Guerras, dores, doenças, pestes, tudo isso é causado pela própria maldade humana. Então, quando ele manda Jesus, envia Jesus, é que ele está dizendo, olha, eu quero salvar vocês. Eu quero fazer algo diferente na vida de vocês. E todo aquele que crê é como um umbral na porta, lá no tempo do Êxodo. Quem tiver o sangue no umbral da porta, está livre, vai viver. E é isso que ele está dizendo. Quem tiver o sangue do meu filho como marca, vai viver. Então percebam, aqui nessa história que nós estamos vendo, o propósito era pessoal com Jonas. Ele queria corrigir a Jonas. Teve perda financeira. Lá, jogaram coisas no mar. Mas nenhuma alma se perdeu ali, naquele barco. Então, Deus tratou com um mau irmão. E a muito custo ele obedeceu. Mas ainda ele obedece, e o pior, ele não se converte. Ele é cristão, judeu cristão, né? Vamos usar o cristão. Jesus não tinha vindo ainda no tempo de Jonas, mas vamos usar aqui ele como um cristão, mas ele não se converte. Ele é duro de coração. Duro. Quem é Jonas nesse momento? Jonas, nesse momento, representa esses que estão criticando. Estão fazendo jejum, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, porque estão orando para uma coisa que Deus mandou, o vírus mandou para pegar os maus pastores, os maus isso, os maus aquilos. E a gente embarca nessa. E a gente vai falando loucuras, e as pessoas vão falando, e a gente vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco, a gente acha que a gente não deve clamar contra o mal, que a gente não deve orar contra o mal. Nós devemos orar contra o mal, clamar contra o mal. Então, ele não se converte. Mas antes de mostrar isso, nós vamos lá em Jonas de novo, agora no capítulo 3, lá ao povo de Nínive, que era idólatra e fazia coisas piores ainda. Mas olha o que acontece com o povo de Nínive, os idólatras. Sabe? Quando nós achamos que nós somos benditos demais e que não podemos nos misturar com ninguém. Olha só. Olha o que acontece com o povo que vivia totalmente separado de Deus, idólatra. Diz assim, Jonas 3, do verso 5 ao 10, diz assim, olha, e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se na nobreza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, ou seja, Deus viu o arrependimento, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Queridos, todos ímpios, feiticeiros. Deus não mandou um vírus para aqueles feiticeiros não. Sabe o que Deus mandou? Um profeta, um mensageiro, dizendo, se você se arrepender do seu mau caminho, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, haverá escape para você. Haverá livramento para você. Percebe que a gente fica criticando, a gente entra e começa a perder o nosso ídolo, o nosso chamado, a oportunidade que a gente tem. Nós temos que apresentar esse Deus que salva, que cura, que transforma.
Para nós, nesse tempo, é a mesma coisa. Deus já mandou Jesus. Já mandou. E olha, e sabe o que me lembra isso? A oração que Jesus fez por nós. Está lá em João 17, 6 a 15. Vejam João 17, de 6 a 15. Olha o que Jesus vai nos dizer. Ou melhor, vai interceder por nós. Tá assim, ó. João 17, de 6 a 15. Ele diz assim, está dizendo para Deus. Deus, Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhe deis a palavra que tu me deste. Ou seja, eu revelei a ti para eles. E eles as receberam. E tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por eles. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão lá o filho da perdição, aquele que não quis mesmo, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e te digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aí a gente fica perguntando se é válido ou não se juntar e orar e pedir para que Deus nos livre do mal. Jesus fez essa oração. Eu peço que os livre do mal. No Pai Nosso também. Ele pede, os livra do mal. Que, de novo, eu peço que os livre do mal. E olha, as ordens dadas por Deus ao mundo já foi dada. Já foi entregue. Tudo aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer porque Jesus disse que iria acontecer, porque Deus colocou na palavra o que iria acontecer. Então vai acontecer. Só que o que a gente tem que entender, o que nós temos que entender, é que nós pertencemos ao reino de Deus. E Ele não quer que nós percamos a oportunidade de levar esse reino de Deus às outras pessoas. Então, se Jesus pediu a Deus para nos livrar do mal, será que nós, como nação, não devemos também nos juntar e clamar para que Deus nos livre do mal também? Não é hora de nos acharmos santos demais, querido. Não me misturo com essa gente. Você acha que você é merecedor de alguma coisa? Porque às vezes dá um pano em nós e nós nos achamos bons demais, nos achamos merecedores demais. Mas sabe o que diz em Romanos 11:6? Diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é a obra. Aí eu te pergunto, o que é que você tem feito para se achar merecedor de alguma coisa? Se ele está dizendo é pela graça, não é pela obra. O que é que você tem feito que você acha que é muita coisa? Ah, mas eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou obreiro, ou eu sou dizimista. Queridos, não somos nada, 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 nada sem o favor de Deus. Sem o favor de Deus, nós não somos nada. E Jonas, e nem nós entendemos isso. É um problema. Nem Jonas, nem nós entendemos isso. Jonas 4, de 1 a 3. Olha o que acontece ali. Olha o que Jonas diz a Deus, porque Deus salvou aquela nação.
Tem pessoas que, infelizmente, se ver Deus fazer um milagre, tirar mesmo esse poder do vírus, que eu creio que ele vai fazer na nação brasileira, vão ficar bravos ainda. Tinha tanta gente que precisava ter pego isso aí, não pegou. Tem gente torcendo para a coisa pegar fogo, para dizer, vocês não ouviram a palavra de Deus. E Deus está dizendo, ei, eu quero salvar. Aproveitem essa oportunidade para salvar, para falar. Eu já disse na live passada, vou dizer agora, ou na retrasada, eu não lembro. Vocês acham que o vírus é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Vocês não imaginam o que é uma vida rejeitada por Deus, ou uma vida sem Deus, que não aceitou o Senhor Jesus. O vírus pode acabar com a tua vida, mas o pecado e a rejeição do Senhor Jesus pode acabar com a tua alma. Você pode perder a tua alma, a tua vida eterna. É muito coisa muito mais preciosa está em jogo. Olha Jonas 4, de 1 a 3. Diz assim: quando eles foram salvos, quando Deus salvou, eles se arrependeram, colocaram pano de saco, fizeram jejum, aquela nação que foi salva. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas 4, 1 a 3 diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse-lhe: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor é morrer do que viver. Queridos, tem cristãos bravos assim por causa do clamor que foi feito hoje. Tem cristão que acha que o vírus tem que vir por causa dos maus mesmo. Deus não quer milhares de pessoas morrendo. Pastor, então por que Deus não cessa isso? Nós precisamos lembrar que Deus deu a terra para que o homem cuide dela. Está lá em Salmos. Deus também diz que aquilo que o homem plantar, ele ceifará. E aqui ele não está dizendo individual, homem, ele está dizendo a humanidade. Deus deu a terra para a comunidade, tome conta dela. E nós temos tomado conta como deveria. O que é que nós, como humanidade, temos plantado de bom na terra? Mas e Deus, onde ele está diante de tudo isso? No mesmo lugar que ele estava quando ele viu Jesus. E nós o maltratamos, nós o prendemos, o cuspimos, batemos nele e colocamos ele na cruz e o matamos. No mesmo lugar que Deus estava, ele está agora. Enquanto a humanidade matava o seu filho, ele estava no mesmo lugar. No mesmo lugar agora. Mateus 5, 44 e 45. Olha o que diz. Mateus 5, verso 44 e 45 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele fez raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Ele está no mesmo lugar, na mesma posição de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós, como cristãos, não é hora de nós fazermos acepção de pessoas. Aliás, nunca é hora de nós fazermos acepção de pessoas. Agora é hora de nós nos unirmos, de clamar, de amar as pessoas. Não de dizer quem merece, quem não merece, aquele merece pegar, aquele não merece. Aquele é um idólatra, aquele é um mau pastor, aquele é isso, é aquilo. Não é hora de criticar. Eu creio, Deus vai tirar o poder desse vírus, nós estamos orando. Desde o início, a minha oração é a mesma. Senhor, eu peço que o Senhor tire o poder desse vírus, que esse vírus não tenha poder sobre os teus filhos, sobre a nação brasileira, que acabe a mortandade na Itália, na Espanha. Mas é a correção. Queridos, Deus quer salvar a todo momento.
1 Coríntios 15, 33, 34, sabe o que diz? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como os justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Queridos, como é que a gente pode servir a Deus e não ter conhecimento de Deus? Como é que nós podemos nos chamar de cristãos e não temos conhecimento de Deus? Ah, e se ele estiver falando dos ímpios? Vergonha, porque nós não fomos lá ainda declarar esse Deus maravilhoso que nós temos. Agora, olha como ele começa. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. E o WhatsApp, o Facebook está acabando com os cristãos. Estão discutindo para ver se é para fazer jejum ou não. Se der tempo essa semana, eu faço um jejum sobre clamor. É a palavra que Deus mais gosta. Clamor, clamor. Toda hora ele diz, levante um clamor, levante um clamor. Nós vamos ver isso na Bíblia. Pare para pensar. Conversa fiada para lá e para cá e para lá. Não vamos orar, não vamos isso, é o ecumenismo por trás disso. Deus não está nem aí com isso. Deus quer ouvir o seu povo unido, orando. Deus quer ver você orando pelo espírita, pelo católico, pregando o evangelho para todos. Sabe, Ele quer ver você cheio do Espírito Santo para que quando você se aproxime, seja pela mídia, seja pelo telefone ou não, que o Espírito Santo abrace aquela pessoa e convença aquela pessoa. Nós temos que crer que vai vir sim. Um avivamento para salvar milhares de pessoas. Não um avivamento para deixar pastores famosos, não. Isso é bobagem, isso é besteira. Sabe, pessoa, pastor que acha que andar na glória de Deus é levantar alguém na glória da cadeira de roda. Quer ver a glória de Deus? Vai fazer a obra. Igual nós vamos amanhã. Vamos lá levar para os moradores de rua alimento, eles estão com fome. Ah, não posso mais abraçar, não posso pegar na mão deles, tudo bem, mas eu vou deixar o alimento e vou orar e abençoar a vida deles. Nós vamos lá, eu, nosso grupo, presbítero Marcos, o Jefinho Amanda diz que vai. Nós vamos lá. Pastor, é perigoso? Queridos, o que é mais perigoso do que viver? Lembra, Paulo dizia, eu enfrento a morte todo dia. Nós estamos preocupados com o vírus. Mas já nessa semana morreu muito mais pessoas de AVC, atropelado, e muitas outras mortes, coração. E a gente está aqui, ó, preocupado com o vírus, preocupado com as más conversações. Não vê a hora de levantar e ir para a internet ou para o WhatsApp para ver qual é a má conversação do dia. Querido, se está te fazendo mal o WhatsApp, desliga. Se o Facebook está te arrebentando, desliga. Aproveita, vai ler a Bíblia, vai fazer um estudo. Tem pregações maravilhosas no YouTube. Tem coisa tão boa para fazer. Mas fica só na má conversação, na má conversação, na má conversação. Daqui a pouco você está criticando também, está dizendo que não adianta orar, que é assim mesmo que as coisas são, que vai acontecer isso mesmo. E parem de replicar esses áudios, vídeos sem base bíblica, sem base científica, sem base de verdade. Tira uma férias de WhatsApp, de Facebook, de TV. Essa semana eu recebi um áudio que veio através de uma apóstola para uma intercessora, e o áudio ela mandou para mim, e aí diz lá que uns jovens que não pegavam vírus, porque eles são jovens de outra nação, e foi em uma outra nação, e cuspiu nos teclados, e cuspiu nos corrimãos, e cuspiu em todos os lugares, para que aquelas pessoas daquele país fossem infectados. Queridos, como é que isso pode vir de uma boca cristã? Isso seria caso de guerra. Isso seria caso de guerra. Agora, para pensar. Que mediocridade isso. Então, esses jovens estão cuspindo no mundo inteiro. Eles estão viajando o mundo inteiro e cuspindo nos computadores, nas coisas do mundo inteiro. Tanta coisa boba, tanta coisa horrível. Para quê? Quanta ignorância. E isso pode gerar ódio, xenofobia.
por um país ou por um estrangeiro, né? A xenofobia, ódio por um estrangeiro. Deus não se agrada disso, queridos. E eu queria terminar dizendo que se o sol nasce para todos, o vírus nasce para todos, sim. Mas eu quero dizer que tem uma saída. Enquanto não chega a vacina, nós temos uma saída. E essa saída é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela se chama Reino de Deus. Aquele implantado na terra por Jesus. Nós nos esquecemos que nós vivemos no Reino de Deus. Ah, mas nós estamos no mundo, sim. Por isso que Jesus disse, ó Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Livrar do mal é o reino de Deus, é quando você entra nesse reino de Deus, o reino implantado por Jesus aqui na terra. E é nesse reino de Deus, nós temos o quê? Temos um Criador, nós temos, né, que é o Deus Criador, nós temos um Rei, que é o Senhor Jesus, nós temos um só povo, somos nós, um só povo, sem acepção de pessoas, um só povo, que não tem xenofobia, pelo contrário, que quer pegar alguém de fora e colocar dentro desse reino, que quer pegar alguém de fora e colocar dentro desse reino. Esse é o nosso ID, esse é o nosso chamado. Um povo sem diferenças. Temos uma grande família, e aí nós nos tornamos uma grande família, que é a família de Cristo, ok? Aí você deve estar se perguntando o que é que eu ganho com esse reino, pastor. Você ganha um Salvador. Você ganha um sumo pastor. Você ganha um intercessor que ele concede de vida e vida em abundância. E ainda o plus da vida eterna. Pouca coisa. E o melhor, o direito, todo esse pacote com Criador, com Rei, com família, com povo que ama, com vida eterna, salvação, intercessor, sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse pacote é de graça, não custa nada. Não tem taxa mensal, não é pegadinha, é de graça. Você só precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando tudo isso passar, você poder abraçar os seus irmãos de novo, vá e procure uma igreja honesta. Procure uma igreja honesta com os outros moradores desse reino. Pastor, o que é igreja honesta? A igreja honesta é uma igreja transparente. Uma igreja que você sabe onde ela quer chegar, o que ela faz, que cumpre a palavra de Deus, que faz a distribuição das ofertas corretamente, atendendo o pobre, atendendo o necessitado. Uma igreja que é transparente, não que é uma caixa preta. Sabe aquilo que você chega numa igreja e diz, olha, eu queria saber o que é feito com o dinheiro nessa igreja, e aí eles dizem para você, não, a tua obrigação é colocar aqui, ó, coloca nessa caixa. O que é feito dessa caixa para lá é entre os pastores de Deus. Foge dessa igreja, corre dessa igreja. Está errado. Você tem o direito de saber, mas aqui o órfão é atendido, a viúva é atendida, o estrangeiro é atendido. Você tem direito. Se nós cobramos transparência de político, homens corruptos, por que nós não podemos cobrar transparência na igreja? Então, quando tudo isso passar, procure uma igreja honesta. Uma igreja que te apresente as contas. Que mostre para você o que tem que ser sido feito com o dinheiro que você entrega para a igreja. Agora, se você quer fazer parte disso, eu queria que você orasse comigo. Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu queria que você orasse assim comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo e peço perdão pelos meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Convido a Ti para entrar na minha vida e no meu lar. Quero fazer parte do Teu reino e ter comunhão com a Tua igreja. Essa igreja que só Tu vês, que só Tu conheces. E eu quero que o Senhor me dirija a minha vida, assim como o Senhor dirige esta igreja com o seu amor. Eu te aceito como meu Salvador, a mim e quero também você salvando toda a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém?
E quanto aos demais que já são cristãos, eu quero dizer que vamos parar de criticar, vamos orar, vamos se alegrar com a salvação das pessoas. Chega de ser Jonas, chega. Não vamos criticar aquilo que Deus tem para fazer o melhor. E vamos entregar um Deus de amor para as pessoas. Não vamos desistir. É hora de orar, é hora de evangelizar. Nós vimos as ressacas aí de hoje. É mais um sinal. E vão vir mais sinais e mais sinais. Agora é hora de focar em vidas, queridos. Vamos focar em vidas. Pastor, se demorar 10 anos, vão ser 10 anos que nós vamos focar em vidas. E vamos ver vidas salvas e transformadas. Que o fim está próximo, tá? Que nós sabemos, sabemos. Mas então vamos aproveitar. Se for 10 anos, glória a Deus. São 10 anos que nós vamos focar em vidas. E vamos ver muitas vidas salvas. Nós já sabemos que não adianta juntar tesouro aqui na terra. Então vamos cuidar, porque aquilo que a gente tem de mais precioso esteja no céu, junto conosco, que são nossos familiares, os nossos amigos. Então, não precisamos criticar. Vamos orar. E vamos evangelizar, mais do que nunca. Eu sei que muitos que estão me ouvindo agora têm esse dom do evangelho. Volta. Volta a fazer o teu melhor. Volta a cumprir o teu chamado. Deus tem cuidado de todas as outras coisas na sua vida. Para que você tenha liberdade nesse momento de fazer o melhor. Não se preocupe com o amanhã. Nós estamos no reino de Deus. No reino de Deus. E Ele cuida dos seus. Ele já intercedeu e cuida dos seus. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma live, por mais uma oportunidade de estar diante de Ti. Agradecer por cada vida presente, por cada um que esteve ouvindo. Que o Senhor leve esse vídeo, Senhor, esse apelo de salvação a muitas pessoas. E que essas pessoas possam aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador. E que nós, como cristãos, como igreja, nós possamos também retomar os nossos afazeres, Senhor, em tudo. Peço uma benção para o Brasil, uma benção especial, que essa quarentena acabe logo mesmo, que o poder do vírus caia por terra em nome de Jesus, que haja salvação em massa no Brasil, que o inimigo fique envergonhado, Senhor Jesus, e que o Brasil prospere e cresça, Senhor. Que seja uma nação que ainda envie missionários pelo mundo, que ainda haja salvação em massa neste lugar, Pai. Eu creio e clamo por todas as vidas, Pai. Que todos tenham a oportunidade de Te conhecer, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor, de uma forma verdadeira. E que nós possamos assumir o nosso lugar em Cristo Jesus e cumprir o nosso chamado, o nosso ID, e sermos verdadeiros cristãos. Cristãos que amam, cristãos que perdoam, cristãos que andam mais uma milha, cristãos que não se envergonham do poder do Evangelho. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, desde agora e para sempre. Amém? Abraço para vocês, querido. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estou com muita saudade de vocês e esperamos muito em breve estarmos juntos. Essa semana eu vou fazer uma live aí, eu mando o dia para vocês sobre o clamor. E domingo, 19h30. Se não for eu, se tiver outro pastor aí com a palavra dos nossos, podem fazer a live também. É só me comunicar, tá bom? E amo vocês. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe.